Olá, irmãos e irmãs. Neste 17º domingo do tempo comum, nós vamos nos colocar diante de Deus em oração. Aliás, por excelência, a Eucaristia é uma importante oração da Igreja. Nela nos encontramos com as nossas alegrias, com as nossas esperanças, com as nossas vitórias, com as nossas quedas, com o nosso fracasso, as nossas dores, e nos colocamos diante de Deus que, como Pai, Ele nos acolhe. Aliás, o tema deste 17º domingo do tempo comum é a oração. Discípulos que aprendem a rezar como Jesus e com Jesus. Abraão, que com grande confiança se coloca diante de Deus e pede ao Pai pelos justos que habitam em Sodoma. O Salmo que nos fala de uma oração que brota, vamos assim dizer, dos porões da humanidade, de alguém que está na aflição. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quem de nós não teve já esta experiência de, numa grande aflição, num momento de muita angústia, clamar a Deus e sentir que Deus ouviu, e sentir que Deus escutou. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos aprender as lições da oração, da palavra de Deus, trazida por nós através da palavra de Deus, trazida até nós, e vamos nos abrir ao grande mistério de Deus num profundo, íntimo relacionamento com Ele através de uma vida de oração. Encontraremos na liturgia deste domingo alguns testemunhos que suscitam em nós o desejo de rezar. E vamos também perceber que na nossa vida cristã existem muitos e muitos testemunhos de pessoas orantes, de pessoas que nos despertam para a vida de oração. Bem, Jesus está fazendo um caminho para Jerusalém. E neste caminho para Jerusalém, os discípulos vão aprendendo, nós vamos aprendendo como ter vida cristã. Temos acompanhado na liturgia nesses últimos dias este amadurecimento, este crescimento, os passos que são importantes, passos necessários para a vida do cristão, que deve estar presente na vida do cristão, discípulo missionário de Jesus. Então Cristo ensina. Nós já ouvimos aquela atitude maravilhosa do samaritano que para e socorre aquele que está à beira do caminho. A caridade, a atenção para com o necessitado. Isto não pode faltar na vida do cristão. Depois, no domingo passado, nós ouvimos aquele testemunho de Maria que estava ali na sua casa, aos pés de Jesus, escutando o Mestre. O discípulo é alguém que ouve o Mestre. Ouvindo o Mestre, aprende-se a ser discípulo. E hoje nós descobrimos, aprendemos que o discípulo é alguém que reza. O discípulo é alguém que fala ao Pai. O discípulo é alguém que faz comunhão com o Pai na oração. Assim nós vamos aprendendo a viver este caminho que Cristo faz. É um caminho, vamos assim dizer, sinodal, que Jesus está realizando. Quando nós falamos de um caminho sinodal, significa de um
um caminho juntos. Os discípulos estavam fazendo este caminho com Cristo. Eles estavam aprendendo com Cristo e vivenciando a mensagem de Jesus. E para caminhar mais profundamente, mais intimamente com Cristo, desejaram rezar como ele rezava. Mas há também, vamos assim dizer, um caminho exodal. O caminho exodal nos lembra Êxodo. Êxodo nos lembra de um povo que é liberto da escravidão, de um povo que sai do Egito, de um povo que é acompanhado por Moisés, conduzido por Moisés, Araão, e um povo que vai se alimentando da presença do Senhor e num determinado momento este povo recebe um alimento misterioso todos os dias para as suas vidas. Então, neste caminho exodal, nós aprendemos, e a partir da liturgia de hoje, da confiança. Quem caminha, quem faz um caminho de libertação, é chamado a confiar em Deus. E olha que confiança bonita nós encontramos já lá no Gênesis, em Abraão, quando Abraão ele dialoga com Deus. E esta leitura ela está em continuidade com a que ouvimos no domingo passado, quando Abraão recebe na sua casa 3 estrangeiros, aqueles que são a presença de Deus, ou por que não dizer o próprio Deus, são enviados do Senhor. E esses, então, depois de sair ali da casa de Abraão, eles vão descer para verificar se as obras estão correspondendo ou não ao que Deus espera. É porque o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos de Deus. Agravou muito aquela vida de pecado, aquela vida desordenada do povo de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor vem verificar. E aí verificar se realmente está correspondendo àquele clamor, o que é que está acontecendo em Sodoma. E aí a decisão, então, de exterminar, de acabar com aquele povo. E então entra Abraão com sua grande confiança em Deus, ele vai dialogar com Deus, pedindo que Deus olhe pelos justos que ali vivem. Então, se encontrar naquela cidade 50 justos, a cidade será destruída? Não, a mensagem que Deus dirige a Abraão é não destruirei por causa dos 50 justos. Abraão vai dirigindo-se a Deus com uma grande humildade. Eu que sou cinzas, pó e cinzas, me atrevo a falar com o Senhor. Se encontrar 30, 20, e assim vai descendo o número até 10. Por causa desses 10 justos, a cidade não será destruída. Abraão era um homem de uma relação muito bonita, profunda com Deus, de uma grande confiança em Deus. Ele mostra que nesta leitura é mostrado que o justo tem um grande valor diante de Deus. Por isso Deus não vai destruir onde existir o justo. E quanta beleza existe na nossa vida, o sacramento do batismo que nos foi dado, o Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos chamados a viver com dignidade a nossa vida. E enquanto peregrinamos, como no Salmo, nós clamamos a Deus. Nós pedimos ao Senhor. E Ele vem em nosso socorro. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. E aí nós encontramos o testemunho de Jesus,
que tinha uma vida de oração. São Lucas, o evangelho que estamos lendo neste ano, é o Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelista da oração, mostra Jesus rezando várias vezes. O Evangelho diz que Jesus estava em oração. Jesus falava com o Pai. Jesus se dirigia ao Pai. Ele estava rezando num certo lugar quando os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse a rezar. Os discípulos certamente rezavam, porque todos tinham o costume de rezar os salmos, de meditar os salmos, rezar os salmos, também as orações do povo judeu que eram feitas. Escuta, Israel, abrir o coração para Deus, como está no livro do Deuteronômio. Então não é que eles não rezavam, mas olhando aquele jeito de Jesus rezar, eles pediram, ensina-nos a rezar. Será que eles estavam pedindo mais uma oração decorada, uma fórmula de oração? Era o jeito de Jesus rezar que eles queriam aprender. Falar ao Pai como Jesus falava. Mas aí eles têm também um acréscimo que eles diz como João ensinou os seus discípulos. Então João também era um homem de oração. Esse testemunho de oração vai despertando o desejo de rezar. Então Jesus ensina esta oração que hoje nós rezamos muitas vezes, a oração do Pai Nosso, que tem alguns pedidos importantes. Primeiramente, Jesus pede que o nome de Deus, o Pai, seja santificado. Jesus pede, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Não que o nome de Deus já não é santo, é santo. Deus é santo por excelência. Mas o nome de Deus ser santificado dentro da humanidade, dentro da vida humana, reconhecer que Deus é santo e viver esta santidade de Deus, isso vai ajudar o mundo a melhorar, vai ajudar nossas famílias a melhorar. Se nós percebermos, nossas comunidades vão se transformar, se percebermos o nosso Deus é santo, o nome dele é santo e precisamos viver esta santidade que emana da comunhão com o nosso Deus. Fazer a vontade de Deus, outro neste caminho exodal, ir fazendo esse caminho de confiança em Deus, como fez Abraão, como os discípulos se lançaram. E esta santificação do nome de Deus, viver esta santificação do nome de Deus e estar aberto a fazer a vontade de Deus. É um novo êxodo que Jesus está inaugurando e que nós somos chamados a percorrer como cristãos este caminho. Jesus ensina a pedir o pão. Naturalmente aqui nós pensamos que é o pão material e na verdade precisamos do pão material para o sustento, assim também como o povo de Deus sentiu fome no caminho do êxodo que estava fazendo e foi dado então a eles o maná, aquele pão que os sustentava dia por dia, cada dia vinha o maná. E Jesus depois vai se apresentar como o pão da vida. Ele vai nos dar o pão da Eucaristia, que no nosso caminho de povo peregrino, nós precisamos deste alimento misterioso, deste alimento sobrenatural, para podermos caminhar. Então, de alguma forma, a Eucaristia está dentro da oração do Pai Nosso. Eucaristia que nos leva também a sermos solidários uns com os outros. E há um pedido também do perdão. Quem faz o caminho, aprende a ser cristão, deve ser uma pessoa que perdoa. Deus
cancela as nossas dívidas. A segunda leitura nos fala de um cancelamento do documento de dívida. Cristo pregou este documento na cruz, concedendo-nos o perdão. Concedendo-nos o perdão para toda a humanidade. Pedimos no Pai Nosso que Jesus perdoe os nossos pecados, que nos ajude a vencer as tentações. Elas são muitas, elas aparecem no nosso caminho sinodal, no caminho exodal, no caminho cristão, caminho que fazemos juntos, no caminho que peregrinamos, que Cristo inaugurou o seu novo êxodo, indo até a glória do Pai, na ascensão, entrando na glória definitiva do Pai. Nós também estamos neste caminho. Precisamos então da vida de oração, precisamos da confiança em Deus, precisamos de reconhecer a santidade de Deus, precisamos estar abertos a fazer a sua vontade, a nos alimentar do pão material para ter força para viver, servir, amar, e do pão espiritual, do pão da Eucaristia, o alimento sobrenatural, novo maná para a nossa vida. Precisamos do perdão de Deus. Quantas e quantas vezes pedimos ao Senhor que nos perdoe, e precisamos buscar a força de Deus para vencer as tentações. Jesus conta aí no final do Evangelho a parábola daquele amigo que procura um outro amigo. Ele procura porque o amigo chegou, recebeu uma visita, e então ele não tem os pães, ele vai até a casa do amigo, mas isso já é à noite. E à noite o dono da casa diz: eu já estou recolhido, deitado, meus filhos também. E aquilo era um incômodo, porque a casa geralmente tinha apenas um cômodo. E nos fundos dormiam os pais e na frente dormiam os filhos. De tal forma que levantar à noite para atender aquele pedido seria incomodar a todos que estavam na casa. Mas o homem continua insistindo, insistindo, insistindo. E Jesus então traz o ensinamento, que aquele homem vai levantar por causa da insistência, por causa da confiança. Ele sabe que tem um amigo ali e ele vai continuar pedindo. Sabemos que temos um Pai misericordioso, por isso vamos continuar pedindo ao Senhor que venha em nosso auxílio, que nos ajude a caminhar como cristãos. Jesus termina o Evangelho dizendo uma palavra muito bonita, muito profunda também, quando ele diz que nós, como pessoas que temos a maldade em nós, sabemos dar coisas boas aos outros. Os pais dão coisas boas aos filhos. Quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É o grande mistério, é o grande dom que nós aprendemos a pedir ao Senhor. Pedir que Ele nos conceda o Espírito Santo. Mas eu quero terminar dizendo da importância do testemunho das pessoas que rezam. Os discípulos sentiram entusiasmados, vontade de rezar, porque viram Jesus rezar de uma forma diferente. Pediram: ensina-nos a rezar. Recordaram-se do testemunho de João Batista, que ensinou seus discípulos a rezar. João Batista era um homem de oração. Como é importante este testemunho de pessoas que rezam. Eu já vi muitas pessoas que rezam e me despertaram para rezar melhor. Pessoas que rezam com piedade. Crianças, já vi crianças rezando. Crianças com os olhos fechados, ajoelhados, com uma postura orante. Já vi muitas pessoas piedosas em oração. Parece que ali tudo é silêncio em sua volta e tudo se torna adoração. Aquela pessoa se sente realmente na presença de Deus. Importante nossa vida de oração e este testemunho. Será que o nosso jeito de rezar desperta nas pessoas um desejo grande de viver
a intimidade com Deus na vida de oração. A oração é muito importante na nossa vida cristã. Vamos olhar e perceber esses testemunhos que aí existem, que nos ajudam a rezar. E o primeiro deles é o do próprio Jesus, que despertou nos discípulos o desejo de rezar. Peçamos, sobretudo, também este dom tão especial que Jesus disse que o Pai concede aos que pedem, o dom do Espírito Santo. Amado irmão, amada irmã, tenha um abençoado domingo, dia do Senhor, dia de perseverar na oração. O testemunho orante da Igreja desperte em nós o desejo de viver e ter vida de oração. Fraterno abraço. Rezem por mim, eu vou rezar por vocês. Rezemos uns pelos outros.